Fala galerinha, tá no ar mais um programa do MGB Podcast. Agradecimento especial para a Gran Brasil, Realsbet e Croma Blindagens, grandes parceiros nossos aqui no podcast. E hoje estamos recebendo jornalista, assessor de imprensa, o cara manja muito, tá no bastidor de tudo quanto é corrida aqui no Brasil, as principais categorias. É o cara que tá lá, sempre no meio aí da bagunça, da muvuca, ele tá lá. Não tem uma corrida que eu não vou que ele não tá lá, hein? Sempre tá lá. Seja bem-vindo, Kleber Bernucci. Valeu, Edu. Obrigado. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui para contar umas histórias. Boa. Kleber, conta pra gente como começou sua trajetória no automobilismo. No automobilismo, fixamente, já faz um pouquinho mais de 20 anos. Eu acho que, como quase todo jornalista com quem você falou aqui, o Thiago Menossa é um exemplo que veio recentemente. Todo jornalista começa com a frase: eu sempre gostei muito de escrever, né? E quando criança, meu pai assinava o Estadão, e aí eu lia as matérias eu gostava de assistir Fórmula 1, assistia desde criança, tudo, e aí eu via as matérias assinadas lá. Livio Oríquio de Mônaco, aí dali Livio Oríquio de Monza. Eu gostava de escrever, eu gostava de Fórmula 1. Falei, quero fazer o que esse cara faz, quero estar nas corridas, né? Sim. Escrever. Então, a minha pira desde moleque era ser repórter de Fórmula 1 do Estadão. Sempre foi meu grande desejo, assim. Não aconteceu nesse nível, mas depois que eu me formei, eu sou daquela turma que entrou na faculdade no ano 2000 exatamente, e no meio da faculdade eu já estava trabalhando em jornal impresso, que até as pessoas me perguntam: você tem saudade daquele tempo? Eu não sou muito saudosista, mas de trabalhar em jornal impresso eu tenho saudade. É um negócio que nunca mais vai voltar, mas era muito dinâmico e muito gostoso. E depois que eu me formei, já trabalhava no jornal lá em Americana, eu sou de Americana, vivo lá hoje em dia, e comecei a trabalhar com os pilotos da cidade. Então tinha o Fábio Beretta Rossi correndo na Fórmula Renault, hoje ele é um piloto de teste na Pirelli, na Espanha, e com o Fábio Casagrande, que tinha uma equipe de Fórmula 3, correu recentemente no TCR e tudo mais. E aí com o Fabinho Beretta eu comecei a viajar para as corridas. E ali a coisa começou a andar, eu saí do jornal, me mudei para São Paulo, trabalhei um tempo na PropCar, do Darcy dos Santos, né, do tio do Rubinho. Trabalhei na antiga Race TV, que era uma web TV ali, ainda era meio que pré-YouTube, né, YouTube engatinhando ainda. Era um canal de TV na internet, era um negócio muito à frente do seu tempo. E logo depois eu comecei a trabalhar num dos locais que eu almejava, que era a Reunion, do Geraldo Rodrigues. Na época era o Geraldo Rodrigues, o Fernando Giulianelli, o Fernando Von e o Guilherme Scheffer. E tinha um departamento de comunicação muito forte, liderado pelo Rodolfo Siqueira, que hoje é o assessor de imprensa da Stock Car. Foi o cara que me deu a primeira oportunidade fixa dentro do automobilismo, logo que eu me mudei para São Paulo. E junto com ele, com o Caio Moraes, eu brinco que nesse meio, o Rodolfo é meu pai e o Caio é minha mãe, vamos dizer assim. Foram os caras que me ensinaram assim, muita coisa da profissão e da vida. Então, são dois caras que eu tenho uma gratidão eterna, assim. E aí, uns anos depois, a Reunion lá se fundiu com a Mundo Entretenimento, virou a XYZ Live. Nesse meio tempo, eu estava terminando uma pós-graduação, fiz um MBA em Gestão e Marketing de Entidades Esportivas. Nesse tempo, minha filha mais velha nasceu, e pouco tempo depois meu pai faleceu. Eu já estava meio querendo sair de São Paulo, minha esposa nunca gostou muito de São Paulo e a gente resolveu voltar para a Americana. Mas ali eu continuei fazendo eventos como assessoria no Rally dos Sertões, equipe de Stock Car. E aí foi quando eu tinha começado a trabalhar com o Lucas de Grassi diretamente. Trabalhei praticamente bons 10 anos junto com ele. Peguei desde GP2, Fórmula 1, WEC, Fórmula E, até o ano que ele foi campeão. Aí quando ele foi campeão a gente desfez a parceria, a gente continua, a gente se fala até hoje, inclusive, a gente tem um bom relacionamento com ele, com o pai dele, o seu Vitor. E aí eu lembro que em 2015 eu fui para a Stock Car como assessor de imprensa da categoria. Eu, o Eduardo Antoniali, a gente fez ali 2 anos, 2017 eu fiquei fora, fiquei só com o Lucas. E aí, 2018, voltei para a Stock Car. 2019, continuei como equipe, assessorando a Hot Car Competições do seu Amadeu Rodrigues. Aí, em 2020, ele faleceu, continuei com a equipe, com a Bavi.
E aí foi quando começaram a entrar as marcas, quando eu comecei a trabalhar com a Fras-le, com a Fremax. E aí a coisa foi evoluindo, fazendo os freelas aqui e ali, e a coisa começou a se encaixar mais ou menos assim. Legal, pô, legal. E você sempre quis trabalhar na parte de jornalismo, nunca pensou em ser piloto? Não, não. Eu já competi muito pouco de kart, mas era assim, era uma diversão. Quando eu era moleque, tava na faculdade, 18 anos, eu e meu irmão, a gente comprou um kart escondido do meu pai. Mas escondido quanto, né? Onde é que vai guardar esse negócio, né? E aí meu pai descobriu, ficou louco da vida, só que beleza, porque a gente só treinava, a gente não competia. E aí um belo dia minha mãe resolveu ver a gente treinar, e a gente andava ali na pista de Piracicaba, no ECPA. No dia que ela foi ver, cara, deu uma escapada na curva 1 ali, mas deu uma traulitada. Capotei o kart, cara, quase que acabou ali a brincadeira. Puta merda. E era, pra gente, pra nossa condição, era uma brincadeira cara de se manter. Aí a gente desfez do kart, e é um negócio que dá problema pra caramba, não tem nem o que discutir, né? Mas vira e mexe aparecia uma oportunidade, a gente competia, tal, então eu sempre estava ali guiando alguma coisa. Depois acabei fazendo matérias em testes de carro, até mesmo filmagens, gravações. Teve uma vez em Curvelo, por exemplo, quando inaugurou a pista, a gente marcou, eu estava na Vicar na época, a gente marcou um dia de filmagem, um dos pilotos não pôde ir. Eu fiquei guiando Stock Car o dia inteiro lá com o pessoal. Tava o Casagrande, tava o Guilherme Salas. Então foi um dia bem divertido, assim. Então vira e mexe, carro de rally também já guiei. Legal. Mas ser piloto mesmo nunca foi. Meu negócio era ser jornalista de Fórmula 1. Show. Ou de automobilismo, né? É meio paralelo com o piloto, né? Ah, se não for Fórmula 1, eu vou me profissionalizar de outra maneira. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Show. Você então tem a parte de jornalista e a parte de assessor de imprensa. E também de produção de conteúdo. Legal. Você já fez assessoria ou faz também para algum piloto? Faço. Hoje em dia, para piloto, eu assessoro o Lucas Cole, na Stock Car. E estou assessorando também um piloto chamado Pedro Oliveira. É um brasileiro /britânico, nascido na Inglaterra, filho de pais brasileiros. E um menino de 20 anos. Começou a correr de carro ano passado na Radical Challenge. E no primeiro ano dele de carro, ele já foi vice-campeão da classe B. Caramba. E é um menino promissor, ainda numa categoria pequena, com o que o orçamento dá, mas é um menino que está buscando se profissionalizar. E é estudante de engenharia, trabalha na Airbus, o pai foi engenheiro da Airbus também, então eu devo ir em breve para Brands Hatch para acompanhar a primeira prova dele lá. Então é um menino bem bacana, também muito inteligente, inclusive. E quais pilotos, alguns aí que você já fez assessoria? Vamos começar de trás para frente, né? Além do Beretta e do Casagrande, cara, eu fiz assessoria para Chico Serra. Chico Serra foi minha pós-graduação, quase, por assim dizer. E ele tem aquele jeitão meio bronco dele, mas é um cara muito legal, muito divertido, um bom papo. Mas no começo, para mim, molecão, era meio intimidador, assim, né? Sim. Felipe Maluí, Luciano Burti, Lucas de Grassi, Pipo Derani, o Gabriel Dias, que hoje não corre mais, que é um menino que correu de Fórmula 3 inglesa, na época do Buzaide, do Adriano Buzaide. O moleque era muito bom também. Fiz Antônio Pisonia, isso aí trabalhando com equipe, né? Cara, Rafael Suzuki, Pedro Cardoso. Nossa, cara, foi muita gente. Foi muita gente. Aí, que mais? Eu cheguei a trabalhar com o Tony e com o Rubinho, quando eu trabalhei com o Anderson Marsili, por um tempo. E aí eu brinco, né, que na Stock Car, como eu atendo a Mitsubishi também, acabam que todos os pilotos Mitsubishi são os meus pilotos também, né? Sim. E agora também um pouco mais próximo, além do Lucas e do Pedro, com a Mercado Livre Racing, trabalhando junto com o Thiago Camilo, o Hélio Castro Neves e o César Ramos. Legal. E você prefere fazer assessoria de imprensa para as equipes e empresas aí indiretamente para os pilotos ou diretamente para piloto? Ou difere muito? Não tem Cara, muita diferença. indifere. No fim do dia é basicamente o mesmo trabalho. No fim do dia é a mesma coisa. Às vezes, dependendo da situação, às vezes com a equipe você tem mais ferramentas. Então, às vezes com o piloto você tem que se virar sozinho. O grande diferencial é a quantidade de resultado que esse piloto traz na pista. Então o assessor tem que estar preparado para não depender de resultado na pista para trazer retorno fora dela. Ainda mais na estoque. Ainda mais na estoque.
ainda mais na Stock Car. A gente fez muito disso quando o Lucas de Grassi correu na Fórmula 1, por exemplo. Você tinha 4 brasileiros, né? Você tinha o Massa na Ferrari, você tinha o Barrichello na Williams e você tinha um Senna, que era o Bruno. Então o Lucas, no frigir dos ovos, era meio que o underdog ali. Era quem a gente tinha que rebolar um pouquinho mais para divulgar, assim. E a gente acabou conseguindo fazer umas ações muito boas assim com ele, tanto aqui quanto fora. Me deu alguns problemas algumas vezes. Por quê? Com a teve uma vez, eu fui para Valência no GP da Europa e foi bem num fim de semana de Copa do Mundo. Tava rolando a Copa da África do Sul, 2010. E o Lucas estava com um capacete todo de motivos de futebol e tudo mais. E bem no sábado da classificação ia ter Brasil e Portugal. Eu chamei a Mariana Becker, falei, Lucas, vocês vão entrar no intervalo do jogo para falar de Fórmula 1? Vamos. Falei, pô, é um horário de uma audiência absurda, né? Eu falei, o Lucas tá com um capacete todo diferente, de futebol, tal, não sei o quê. Ela falou, não, vamos fazer. Aí eu falei com o Lucas e falei com a assessora da equipe. Na época era a Virgin Racing. Falei, Tracy, tem essa situação, a Mariana quer fazer uma entrada, porque no horário de maior audiência no Brasil e tal, não sei o quê. Não, tá ótimo. Ela foi, fez, tal, terminou, obrigado. A assessora da equipe me puxou de canto, ela falou, nunca mais faça isso. Eu falei, não faça o quê? Ela falou, eu sei que foi você que ofereceu a pauta. Eu falei, mas esse é o meu trabalho. Ela falou, não, aqui esse é o meu trabalho, você é um mero convidado aqui. Aí eu comentei com o Lucas, ele falou, não, você está aqui porque você é meu assessor de imprensa, você está aqui para me ajudar. Ela queria que você falasse com ela, para ela. E provavelmente, como eu fui conhecendo essa turma ao longo do tempo, se eu fosse pedir para ela, com certeza ia dizer não. Então era o caso de melhor pedir desculpa do que permissão, sabe? Mas no fim das contas acabou dando certo e a gente sempre teve um relacionamento muito bom. Então isso não acabou sendo um problema, mas foi só um esporro que eu tomei ali. Meio que assim, se situa, moleque. Mas no fim das contas deu tudo certo. Os bastidores do esporte não seguem uma lógica nenhuma. Não. Teve uma história muito legal com o Lucas no GP do Brasil do mesmo ano. Foi aquele ano que o Emerson andou com a Loto 72 na ponte estaiada e tudo mais, que era 40 anos da primeira vitória do Brasil na Fórmula 1. E o Lucas ia correr no Brasil com patrocínio da Bombril. A gente fez um cambalacho lá, compramos um bolo de aniversário de 40 anos, o Emerson estava em Interlagos, a gente ia fazer uma surpresa pro Emerson. Aí eu peguei 2 buchas de Bombril, recortei uma costeleta, coloquei na cara do Lucas, igual a costeleta do Emerson dos anos 70. O Emerson apareceu lá ali com o bolo, caiu na risada, foi uma pauta super leve, assim, divertida, e deu o Jornal Nacional na época. Então, assim, foi um retorno gigante que a gente deu. E, de novo, né? Sem depender de resultado na pista. Sim. Porque a Virgin era uma das piores equipes, né? Tanto a equipe do Lucas como também a do Bruno na época, né? Não, isso é um problema, principalmente naquela época que o brasileiro não estava acostumado a não ter brasileiros no grid. Exato. Então hoje, se tivesse uma Virgin, que nem o Bortoleto na Sabre, vai ser... Não tem problema se é a pior equipe. Todo mundo entende. Eu acho que esse período foi bom para meio que educar o torcedor brasileiro. E também essa geração nova que veio passar a gostar de Fórmula 1, não viveu o que a gente viveu nos anos... Eu posso falar um pouquinho dos anos 80 e dos anos 90, né? Então é um pouco diferente. Não, é verdade. E a ausência, acho que, de piloto brasileiro na Fórmula 1 foi um problema, mas também abriu a cabeça dos jovens que estão vindo aqui agora, como falar do Pipo Massa, de falar, cara, o mundo não está fechado em fórmula. Exato. A gente tem o EC, a gente tem o IMSA, a gente tem aqui no Brasil o Porsche Cup, a gente tem Stock. Então eu vou... Que antes falava, nasceu alto. A chance já diminui 90%. Então não vai correr mais? Olha o que o Dudu Barrichello está fazendo, cara. Exatamente. Coisa fantástica. Exatamente. Então você já vê que dá pra Fórmula 1? Dá. Dá pra ser Fórmula? Dá. Mas, cara, quer muito? Quero. Então, beleza. Quer muito? Não sei, então vamos ver aqui. Então, foi bom que cresceram outras categorias, né? E o brasileiro começou a acompanhar mais categorias. Exato. Isso é muito bom. Falando em categoria, qual a sua categoria preferida do automobilismo? Bom, de acompanhar, eu gosto, obviamente, da Fórmula 1. Só que assim, eu gosto demais da Stock Car. Uma categoria que eu trabalhei, que no começo eu tinha uma restrição e depois eu passei a adorar também, foi a Copa Truck. Pela liberdade que se tem de se trabalhar nela, pelo relacionamento que você constrói com os pilotos, com as pessoas da categoria. É um ambiente, querendo ou não,
A gente faz até um paradoxo, né? Uma categoria de caminhões é um ambiente mais leve, apesar do tamanho dos brutos lá, mas... a minha preferida é a Stock Car. Acho que desde 2001 eu cobri a Stock Car, então já tem bastante tempo, 25 anos já. O que você pode dizer da Stock do ano passado, com todas as polêmicas, para a Stock desse ano? O que você espera da Stock desse ano? O que você pode resumir para a gente do ano passado, da Stock? Cara, o ano passado era um projeto completamente novo, né? De tudo, né? Não tinha um parafuso do carro antigo. Então, o carro era novo, o câmbio era novo e especialmente o motor era novo num conceito muito diferente. Software novo, tudo novo. Software, eletrônica, tudo diferente. Então, isso acarretou em problemas que são naturais no curso de uma introdução tão radical de regulamento. A gente está vendo isso na Fórmula 1 hoje, né? Algumas coisas poderiam ter sido evitadas, talvez, mas também isso trouxe aprendizado. E agora com a readaptação dos V8, que por mais que o carro seja o mesmo agora, querendo ou não mudou só o motor, mudou bastante coisa, mudou a eletrônica, o motor é diferente, é maior, você tem que fazer adaptações do chassi, você tem que fazer alterações ali na questão de arrefecimento, de proteção de calor para o piloto, posição do escapamento. Então, acaba mudando bastante coisa. Então, eu acho que ainda é um período de adaptação. Então, sim. Foi bom as equipes terem mais tempo para andar lá em Curvelo. Eles andaram na terça e na quarta, para já começar a se adaptar, mas ainda tem um caminho ali que eles ainda estão aprendendo a se colocar. Mas eu acho que mais umas 2 etapas no máximo, acho que a coisa já vai estar redonda. O Renan Guerra veio aqui semana passada e ele era o cara que testava o carro lá do motor novo, etc. Tal. E ele falou uma frase mais ou menos assim, acho que foi o Renan mesmo que falou, que em alguns casos o problema estava mais nas equipes do que na categoria em si, nos carros em si. Ele falou que tem equipes que estavam performando bem e outras não, e era o mesmo carro, mesmo tudo. Você concorda com ele? Que em certos momentos era mais a... Por que tem equipe que performa muito bem e equipe não? Eu não sei dizer, porque o ano passado era meio que cada etapa... Vamos até excluir a Eurofarma dessa equação, então, porque eles estavam bem em todas. Então. Só que tinha etapa, por exemplo, que a Blau estava muito bem. Aí na etapa seguinte a Blau estava lá embaixo. Aí depois teve uma etapa que a Matei estava... Thiago Camilo em Campo Grande. Dominou, deu uma aula na chuva lá. Aí, de repente, na corrida seguinte, anda mal. Então tinha muita variação. Acho que o gráfico de performance de cada equipe era muito variado, assim, não era um negócio constante. Mas então, por que a Eurofarma estava bem em todas? Por causa de um cara chamado Rosinei Campos, o meinha. O homem é fora de série. Fora de série. O próprio Casagrande tinha etapa que andava muito bem e tinha etapa que só dava problema. Então, assim, aí eu não vou saber te dizer tecnicamente quais são os meandros, né? Se de repente teve alguma norma técnica nova que baixou para aquela etapa, alguma mudança que tem que fazer, e aí a coisa não se adaptou bem, dependendo do trabalho de cada equipe. O trabalho de equipe são vários fatores, né? Fator humano, fator técnico, fator orçamentário, tem um monte de coisa que influi, né? O que muda de uma equipe para outra? O fator principal que faz uma equipe ser melhor do que a outra? Numa categoria que tem limites, todos correm com o mesmo motor, mesma potência, mesmo carro, são detalhes que mudam. Cara, eu acho que o primeiro é a quantidade de orçamento. O segundo é o material humano. É o tempo que cada profissional tem de estrada e também como isso é organizado. Acho que a organização de uma equipe acho que é ali quase junto com o orçamento, em termos de importância. Por exemplo, você tem mais orçamento que eu na equipe. O que você pode fazer a mais do que eu? Se tem algumas limitações... Eu posso trocar de peça em toda etapa, quando você vai ter que usar a mesma peça por 2, 3 etapas. Né? Então você reduz o risco de quebra. Questão de tempo e procedimentos. Né? As equipes, apesar de ser, né, tudo ali o mesmo carro, né, pelo menos muito parecido, cada equipe trabalha de uma maneira que isso é na sua organização, os procedimentos que cada uma adota. Então, o que faz depois de uma sessão de classificação? O que revisa no carro?
né? Que tipo de informação que o piloto tem que passar, ou que o engenheiro tenta extrair dele para ver lista de check-up no carro, né? Então, cada equipe ali muda um pouco cada situação. Sim, com certeza. Eu que sou leigo, fico mais como... Eu sou o bastidor mesmo, que fica lá só, entraria outro bom, outro bem. Pra gente, assim, pensa, cara, é tudo igual. Os motores são iguais. Pô, não tem por que uma equipe tá muito melhor que a outra. Não tem por que tá isso. Não tem... Ainda mais uma categoria que é muito equilibrada, num ano que uns encontram problema, todos encontram problema, e uma nunca dá. Você fala, cara, não é possível. Esses caras acertaram a mão, ou tem muita sorte de ser, não deu pau em nada. Cara, vou te dizer, igual mesmo, só se a categoria for monogestão, igual a Porsche Cup. Você não tem equipes, né? Então, Muda que seja a própria um categoria faz o alinhamento. rodízio de profissionais, o piloto ele contrata o seu próprio engenheiro, ou telemetrista, ou coach, que seja, Mas tocar no carro dele. para mexer no carro dele. Mas o resto ali, o cara que põe a mão no carro é tudo da Porsche Cup. Então, isso já faz uma diferença. Igual a NASCAR Brasil era até o ano retrasado, que agora passou para ser por equipes, mas tem essa diferença. Como é que você vê a NASCAR Brasil? Cara, está crescendo muito. Gostei da iniciativa de mudar o carro, porque era um projeto já muito antigo, o carro anterior. O carro anterior era basicamente baseado no antigo Super Clio, que é um projeto já de 20 anos, né? Que era um carro muito legal na época também, né? E um projeto, obviamente, que com o passar dos anos ele foi sendo atualizado, foi sendo melhorado, mas era um projeto ainda antigo. Então, acho que ter mudado foi muito positivo. Eu não vi o carro pronto ainda, não vi o carro... Quer dizer, eu vi ele pronto, mas não vi andando. Quero ver em breve. E eu acho que o Thiago Marques está acertando muito com a categoria. Ainda mais agora que para 2027 eles vão usar esses carros que eles estavam usando até o ano passado, fazer uma carroceria de picape, vai usar um motor Legal. diferente, né? Um motor, acho que é 1.4, 1.3 turbo. Então, é uma categoria que está em franco crescimento, sim. Legal. A gente estava falando agora de mudança de regulamento, que toda a categoria sofre, etc. Tal. Fórmula 1 deu essa mudança aí geral no powertrain dos carros. E o pessoal não tá gostando muito de uma forma geral, tirando a Mercedes. E a Ferrari também tá gostando. Mas tirando de uma forma geral, Público e pilotos. Público e pilotos. E a Mercedes só tá gostando porque tá ganhando, porque senão... Sei lá, se numa mesa assim, o Russell não fala, puta, cara, tá legal que a gente tá ganhando, mas... Mas foram mudanças que foram pedidas pelas próprias equipes, né? E também foi um jeito da própria Audi entrar na categoria, da Cadillac entrar na categoria. Então foi um formato que atraiu essas montadoras. Até porque quando começou aquela conversa no ano passado de vamos fazer esse regulamento durar só 3 anos e vamos voltar com o V10. A torcida foi a loucura, eu também. Só que aí chegou a Audi e falou, eu tô entrando agora, tô gastando 1 tonelada de dinheiro aqui, para daqui 3 anos você mudar tudo? Eu falei, de jeito nenhum. Se for assim, eu nem entro. Então, foi uma conversa que meio que morreu ali já. E eu acho que vai ser uma adaptação. Quando mudou do V8 para o V6 Turbo em 2014 também, o primeiro ano especialmente, foi horrível. Especialmente por causa do barulho, né? O barulho era muito feio. Foi melhorando com o tempo, melhorou um pouco, mas não é o que era antigamente. Eu lembro, a primeira vez na vida que eu fui no GP do Brasil, fui em 95. Ferrari corria de motor V12 ainda. Cara, eu lembro que eu fui dormir com o barulho do Alesi reduzindo, fazendo lago e reacelerando, sabe? O negócio ficava dentro da cabeça da gente. Era um absurdo o som daquilo. E aí quando mataram aquilo em 2014... a Porsche Cup foi mais barulho. Exato. Eu acho que foi mais chocante a mudança de 2014 do que essa de agora. Talvez a de 2014 foi mais chocante para o público, essa mais para os pilotos. Exato. Porque você imagina, né? Você tá lá acelerando a 300 e tanto por hora, de repente é como se ligasse o ar-condicionado de um carro do 1000 1.0. Na subida. Dá aquela caída de potência. Imagina se um piloto se sente impotente, né? Bate aquele desespero, mas igual no kart, não vai dar aquela empurradinha para ver se vai. Mas você acha que vai ter adaptações, você diz, não adaptações do piloto se adaptar
ao carro, mas você acha que ano que vem, vamos melhorar um pouquinho aqui, não pode perder potência em reta, temos que dar uma... Eu vi que para a China, a FIA já tinha ajustado a recarga de 7 megajoules para 9. Então, para entrar mais carga na bateria, para não perder tanto. Só que a pista da Austrália ela evidenciou muito esse problema, porque é uma pista ruim de se carregar energia. Você não tem muita freada forte. Já na China você tinha. Então, esse problema ficou menos pronunciado. Vamos ver para as próximas. Aí, como teve o cancelamento agora de Bahrein e Arábia Saudita, que era ali 12 e 19 de abril, o pessoal volta depois do Japão, volta para a Europa, tem um tempo para descansar, entender, analisar e implementar melhorias para a corrida seguinte. Então, acho que eles vão... Acabou que eles ganham um tempo. Mercedes deve ter odiado isso, hein? Sim, são corridas a menos para tentar confirmar com mais antecedência. E né? o pessoal com menos tempo corre atrás do prejuízo, que eles não podem fazer uma mudança radical num período... Exatamente. Mas vai ser uma adaptação que as próprias equipes uma hora vão achar. Foi igual quando entrou o regulamento de 2022 do efeito solo, que você tinha o porpoising, que o carro ficava quicando na reta por causa do efeito solo. Né? No ano seguinte já tinha praticamente anulado esse problema. Então eles acharam uma solução. E, cara... Esses caras são a NASA, praticamente. Eles vão achar um jeito de resolver o problema. Logo, logo vai. Com certeza. O que você tem para falar da Aston, hein, na Fórmula 1? Porque o Alonso sai no meio da coisa falando que não estava aguentando. Cara, você viu a onboard? Como que o carro tremia? A própria câmera tremia. E é uma câmera que é meio que anti-vibração. Né? E eu fiquei espantado de ver o quanto aquilo vibrava. Também assim, a Honda você não pode colocar de lado, porque quando eles voltaram para a Fórmula 1 lá em 2015, teve aquela história do motor de GP2, que o Alonso criticou pra caramba. O Alonso com a Honda é uma perseguição, né? Então, cara, parece que é uma sina, né? Ele vai falar, puta que pariu. Foi de novo, né? Andar em São Paulo parar uma rondinha visual dele e falar, não. Exato. E aí quando eles foram para a Red Bull, quando a Honda foi para a Red Bull, a coisa encaixou. Só que a Red Bull também tinha uma quantidade de profissionais já ali no embrião da Red Bull Powertrains. E aí, quando a Honda foi para a Aston Martin, mais da metade daquela galera que desenvolvia aquele motor da Honda era da Red Bull Powertrains, não era da Honda. Então, é aquela história de, por mais que você tenha orçamento, se você não tiver o pessoal, então meio que voltou para estaca zero. Então, eles estão apanhando um pouco disso aí, mas... eu diria que esse ano é perdido para Aston Martin, esquece. Com certeza. Vai tentar testar, melhorar, implementar melhoria a cada etapa. Tentar não fazer feio mais. Tentar não fazer tão feio para o ano que vem voltar com mais força aí. Cara, porque a Aston vinha num progresso bom, vinha bem, tava... E tinha muita expectativa, né? O primeiro carro que o Newey vai fazer na Aston Martin. Quase o Verstappen vai. Teste de pré-temporada... O desenho do carro já era meio diferente dos outros, né? Você imagina se o Verstappen vai? Eu acho que não ia. Ele ia falar, mas quem tá na equipe? Quem não sei o quê? Não, exato. Mas você corre o risco do Alonso falar, não, chega, não quero mais. Corre o risco. Corre o risco. Verdade. Eu acho que eles têm uma missão aí Exatamente. Dura pela frente. E com certeza o nosso amigo Stroll tá olhando pro Adrian e falando, e aí? Mas os caras estão ali, eu acho que o pessoal do Japão ali tá... 24/7 ali em cima do... Mas você não concorda que não faz sentido? Acho que até aqui foi falado aqui também. Pô, a Mercedes e a Aston estão aí lado a lado, carros de rua, Aston usa motor Mercedes. São empresas com participações aí conjuntas e usa Honda. A Aston Martin usou Mercedes até o ano passado, né? Então, agora... mas é um acordo comercial, né? Tem aquele negócio também, eu nunca vou andar na frente da Mercedes usando motor Mercedes. Pô, a McLaren andou. Verdade. No ano passado. A McLaren andou. Mas são acordos comerciais, né? Eu acho que também talvez tenha faltado uma comunicação entre o design do carro, entre o design do motor. Não, tá faltando o Adrian Newey é um cara que eu sei que assim, ele jamais vai alterar o desenho do carro por causa do motor. Quando ele era o projetista lá da March Leyton House, os pilotos mal cabiam no carro. Era um carro que em pista ondulada os pilotos sofriam demais por causa do conceito do carro. Só que em pista lisa, tipo Paul Ricard, o Ivan Capelli quase ganhou uma corrida em 89. Quase ganhou das McLaren. Então ele é um conceito agressivo e pelo que a gente sabe, pelo que a gente ouve, é um cara que se recusa a fazer qualquer alteração de chassi. Porque o motor ficou um pouco maior aqui, ficou um pouco maior ali. Vai vibrar. Eu preciso colocar o turbo para cá, sei lá. Então ele falou, não, você tem que dar outro jeito, tem que caber desse jeito.
Então é uma discussão aí. Não vai fácil a vida do Eu acho que primeiro tem que resolver o ego, para depois resolver tecnicamente. E deve ter bastante ali. É. De vários. Pô, se tem. De muito. vários. Tem muito. Alonso, Stroll, Newen, o pessoal do Japão. Imagina todo mundo. É. Os outros, sei lá, acionistas da Aston, sócios, falando, e aí? Não, deve estar uma pressão muito forte. Sem dúvida. E o Bortoleto? Cara, o Bortoleto parece que está ali já há muitos anos, né? Ele se encaixou muito bem. Foi muito positivo para ele ter sido o primeiro, né? Na primeira corrida, colocou a Audi no Q3 já, na primeira classificação. Primeira corrida já fez os primeiros pontos. Ele ter feito os primeiros pontos da Audi, né? E ele ter feito isso na primeira corrida, primeiro que dá um grande boost de confiança assim, para ele mesmo. E para a equipe também, que ela sabe que pode confiar. Eles já sabem disso, obviamente, né? Mas só confirma que eles podem depositar confiança tanto no Hülkenberg como também no Bortoleto. Não, o Bortoleto ele é um cara que o Lucas de Graça veio aqui e falou que a vida dele esse ano ia ser muito mais difícil. E outros convidados concordaram com isso, só que já falaram, cara, o moleque é bom, o carro tá melhor do que todo mundo imaginava, todo mundo achava que o carro ia ser uma desgraça. Não ao nível da Aston, mas achava que ia ser aquele carro é um ano de Sim. catando os cacos, ver o que tá errando para não errar mais e não para ver o que dá para melhorar. Porque a gente tem um comparativo assim, vamos comparar Cadillac e Audi. A Cadillac começou uma equipe do zero, só que comprou motor, né? Tem o motor Ferrari. A Audi comprou uma estrutura existente que era da Sauber, só que construiu o motor do zero. Sim. Então, acho que são duas cargas de dificuldade diferentes. O Lucas tem conhecimento de causa para falar, porque ele viveu muitos anos ali dentro da Audi. E eu pude ver um pouco desse trabalho deles também, que fui para a Alemã com o Lucas, fiz Sebring junto com ele, inclusive na época da Fórmula E também, mas no WEC. Cara, a equipe da Audi no WEC era uma equipe de Fórmula 1, cara. Assim, o box dos caras parecia a NASA, era um negócio absurdo. E aquele carro de LMP1, nossa, aquilo era fantástico, assim, coisa mais linda do mundo de se ver. Assim. E era um Fórmula 1 carenado, tem um carro. E os caras, aquela filosofia de trabalho, aquela coisa alemã e tudo mais, quando eles anunciaram que foi para a Fórmula 1, e eles já projetaram uma meta que eu acho que é realista. Porque eles projetaram estar brigando por vitórias em 5 anos. Cara, eu acho que eles são capazes, porque tudo que eles correram, eles ganharam. É realista, é realista. Tipo, de turismo, a Fórmula, como Fórmula E, Le Mans, Dakar. Tudo que eles levam, agora nossa prioridade é isso. Tudo que eles entram, logo eles estão ganhando. E, cara, eu acho que eles começaram com uma base muito sólida e começaram diferente do que... Né, no começo dos anos 2000 a Toyota fez, por exemplo. A Toyota entrou de um jeito que talvez o gerenciamento da situação toda não tenha sido, sei lá, o mais correto. Uma equipe que era um dos maiores orçamentos, eu acho que deve ter conseguido um pódio ou dois nos anos dela ali o tempo todo. E agora eles estão meio que voltando, né, junto com a Haas, de uma maneira muito mais estratégica, sustentável, responsável. E eu acho que é a maneira que a Audi também está fazendo. Chegou, não, vamos fazer o carro, vamos fazer o motor. É um otimismo pé no chão. Eu acho que eles vão... Logo eles vão estar incomodando, sim. Daqui com certeza. uns 3, 4 anos eles vão estar nas cabeças, com certeza. Também acho. Falando um pouco sobre os bastidores do automobilismo. O quanto o resultado de um piloto depende do que acontece fora das pistas? Você acha que interfere muito, ajuda bastante? O fora de pista é um negócio que pode atrapalhar ele pra caramba, como pode ajudar? O que você acha que o fora da pista ajuda no resultado ou prejudica? Eu acho que depende de cada piloto, né? Mas... Putz, se o cara tá numa equipe que tá tendo briga interna, um querendo puxar o tapete do outro, o cara pode ter a concentração de um monge. Ele não vai conseguir performar, até porque tem muita coisa que não depende dele, né? O automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe. Exatamente. Então vai ter muita coisa que não vai dar certo e vai ser dar murro em ponta de faca. Eu acho que ele precisa de um todo, né, no entorno ali. Então ele precisa ter paz para trabalhar, né? Então
É a mesma coisa que se você trabalha no ambiente, a sua casa está brigando com a esposa, está se separando, filho repetindo na escola. Cara, você não vai ter paz para dar o seu melhor, por mais que você se concentre naquela função. Então, eu acho que serve para o automobilismo, serve para a vida também. E é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Esse clima em automobilismo de, principalmente em equipes, em 2, 3 pilotos em equipe. A Stock a gente tem alguns pilotos. O Matheus está com 4 pilotos. Matheus está com 4. Matheus com 4 pilotos. Tá no começo da temporada, tudo é uma maravilha, mas se 2 começam a performar muito bem, estão brigando por título. 2 estão mal, já se sentem impressionados. O negócio já não fica nessa sincronia como tá, e é natural. Só que o quanto isso... Aí entra a importância de uma equipe, de ser uma equipe boa, do cara falar assim, a equipe é soberana, nós estamos aqui pela equipe, óbvio, vocês disputam o título, mas acontece bastante, né? De estar no meio da temporada o negócio começar a degringolar. Acontece. Acontece muito, especialmente... Acontece se tá os 2 pilotos performando muito bem, acontece se estão os 2 pilotos performando muito mal, e um muito bem, e acontece se tá um muito bem e o outro muito mal. Tipo, é privilegiado. Fala, não, você tá colocando as melhores peças no carro dele e tá deixando o meu aqui com as coisas usadas, sabe? Aí o outro acha que é pessoal, não que é o carro, já fica, tá querendo me derrubar. Exatamente. Aí o cara, sei lá, abandonou na primeira volta, aí o companheiro ganha, vai todo mundo comemorando que o cara ganhou. Pô, eles deviam estar comemorando assim porque eu abandonei. E piloto, cara, é um bicho egoísta, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Reúne, o Rodolfo me falou, ele falou assim, ó, piloto não é flor que se cheira. Ele falou, não adianta querer ser amigo, porque esses caras vivem num mundo diferente e tal. Felizmente eu consegui ainda ser amigo de alguns pilotos, eu tenho amizade com alguns deles, mas óbvio, não é com todos, mas pelo menos também eu não tenho briga com ninguém. Então, mas você sabe como se posiciona com cada um ali, né? E tem no mundo do bastidor automobilismo, você é amigo do piloto A, por ser amigo do piloto A, o piloto B já fica meio assim, porque ele já tem briga e tal, ou não tem muito isso? Tá. Cara, eu costumo... Eu tenho uma característica, eu sou muito conciliador. Eu consigo ser amigo de 2 caras que se odeiam, por exemplo. A não ser que eu saiba que o outro fez um negócio horrível e... melhor é manter a distância ali, né? Mas, cara, acho que não, assim. Não, comigo não. Comigo... Nunca vi esse tipo de coisa, assim. Às vezes, assim, sei lá, assessora um piloto na Stock Car e outro, sei lá, na Copa Truck. Aconteceu, cara, muito pouco. Acho que 1, 2 vezes, assim. Mas você deu uma matéria grande lá com o teu piloto lá da Stock. Aqui você não conseguiu nada. Né? Então, é um negócio que eu tento me prevenir já. Então, eu já tento fazendo dos 2 lados para agradar... É igual, né, você ter 2 filhos, né? É a mesma coisa. Exatamente. É um mundo que não... Até o pessoal fala, é um mundo de vaidade. Eu acho que não, é um mundo muito competitivo. Então, o cara não tá em destaque, para ele não é bom que ele tem patrocinador. Então, e muitas vezes... Não é a vaidade, é a consequência do momento dele. Aí. Exatamente, ele já é competitivo por natureza, que o piloto que não é competitivo não vai para lugar nenhum. Vai para lugar nenhum. E a competição não foi a pergunta anterior, não é só a pista. É o cara tá aparecendo, ele tá na matéria, ele tá indo nos lugares, o patrocinador cobra, fala, pô, mas por que você não tá aparecendo ali? Acaba a corrida e vai embora, não aparece em lugar nenhum. E eu sei que assim, às vezes no meu papel eu tenho que saber os momentos certos de eu acionar o piloto. Porque também tem hora de você botar numa fogueira. Só que então eu não posso estar toda hora botando pilha no cara, mas tem momento que eu falo assim, a gente vai ter uma sessão de autógrafo no shopping na quinta-feira, às 6 da tarde. Eu falo assim, pô, tem que ir, mano. Cara, tem que ir. E aí eu faço questão, não, eu vou junto contigo e tal, a gente tenta ficar o mínimo possível. Cara, pô, tô cansado, cheguei hoje, teve track walk, brief, um monte de reunião. Amanhã tem treino cedo. Aí o cara tá cansado, amanhã tem treino cedo, quero descansar. Falei, cara, isso aqui a categoria tá pedindo, o patrocinador tá pedindo, vamos fazer isso, eu consigo te liberar na próxima, sabe? É tudo negociação, né? Tem piloto que você tem que dar uma animada, vamos lá, aparece e tal. E tem piloto que você fala, puta, agora na hora que ele vai falar merda, vai soltar merda, não é a hora, tem que frear. Tem esse tipo de... Tem, nossa, tem. Um assessor não é só colocar o cara na mídia, é tirar o cara do foco. É tirar o cara do tiroteio. Porque o cara se inflama aí que ele vai pra cima, aí que ele fala, não...
Sim, nossa, na época do Twitter, a galera do dedinho nervoso era complicado, cara. Quem é o piloto Ainda que te mais deu molecada. trabalho? Hã? Quem é o piloto aí que te deu mais trabalho? Cara, pelo tempo que eu trabalhei junto, o Lucas de Graça. E ele fala. O Lucas fala. O Lucas é um cara absurdamente inteligente. Mas assim, o cara às vezes ele me espanta. Só que às vezes ele dava umas mancadas assim. Eu falava, cara, como é que você fez isso? E é difícil discutir com ele, porque ele tem argumentos muito sólidos, muito bons. Só que no vídeo fala, tá bom, mas não precisava. Eu falo, tá, não, beleza, mas eu tive algumas situações que eu prefiro não enumerar assim. Mas no final das contas acabava se resolvendo. Mas, cara, eu tive, com o Lucas, eu tive muitos momentos. Eu acho que, vou dizer, com o Lucas, a maioria dos momentos foram muito bons, assim. Mas teve alguns momentos que eu tive que rebolar bastante também. Aprendi alguns gerenciamentos de crise. Teve algumas situações, mas no final das contas acabou, a gente conseguiu contornar, assim. Então, Com certeza. mas é um cara muito legal de se trabalhar, assim. Eu sou muito grato ao Lucas, porque acho que mais da metade, eu diria 80% das corridas internacionais que eu cobri foram com ele. Então, Legal. Que legal, cara. E qual foi a situação de bastidor mais tensa que você passou? cara, tem uma delas que foi com o Lucas, que foi muito difícil, que a pessoa que reclamou dele também é uma pessoa com quem eu tinha uma certa amizade, tenho amizade até hoje. E aí eu tive que contornar ali. Puta, eu num sabadão comendo um pastel na feira. E aí estourou a bomba no meu colo e eu demorou um pouquinho, mas consegui resolver. Rebolou, mas foi. Sem grandes danos, assim. Mal que foi? Pode falar ou não? Prefiro conservar essa. Então, alguma situação tensa que você pode falar? Cara, eu não tenho uma situação tensa com piloto, eu tenho uma situação tensa que eu passei nas coberturas que eu já fiz, né? Rally dos Sertões, por exemplo, uma vez a gente, nos Sertões, eu já trabalhei na organização e trabalhei muito tempo com equipe, né? Sim. Sempre que o ano passado veio o Marcos Malgart e o Kleber Cíncia, né? Trabalhei quase 15 anos com a equipe deles. Caramba. E durante muitos anos eu era motorista de apoio. Cara, um belo dia, acho que foi nos Sertões de 2022, que a gente foi de Foz do Iguaçu até o litoral do Pará. Foi 15 dias de prova. Cara, a gente parou a estrada parou ali, era aqueles pare-siga de obra. A gente parou no canto, só cana cortada. Fui pegar um Gatorade no cooler, na caixa térmica, na caçamba da caminhonete. A hora que eu abri, tinha uma cobra. Tá mesmo. Na caminhonete. E aí, cara, eu tenho pavor, cara, não, mas só de faltava réptil. Era até bonitinho, assim, parecia a bandeira do São Paulo, assim, preta, vermelha, branca. Deve ser bem venenoso. E a gente sem sinal, falei assim, e aí? Porque tem a coral e a coral falsa, como é que eu vou saber? Eu não tinha sinal pra pesquisar. Não, na dúvida não Falei, vou. cara, né, fecha esse negócio aí, vambora. Não, na dúvida, vambora. E deu sorte, a gente tava chegando em Barra do Garças, no Mato Grosso. Cara, a gente entrou na cidade, mas na cara do destacamento do bombeiro. Falei, pronto, achei. Aí paramos lá, falei, cara, tem uma cobra ali atrás, cara. Tiramos foto, ele falou, não, essa é a coral falsa. Porque a coral venenosa, entre cada cor, ela tem uma linha amarela, que é o veneno. Acho que é o veneno, acho que é isso. Os caras reviraram a caminhonete, porque ela se embrenhou dentro de uma tenda desmontada. Eu lembro quando a gente olhou, tentamos cutucar com uma varinha lá, ela foi só voltando assim, bem devagarzinho. Se tivesse braço, ela me mostrava o dedo, eu tenho certeza. Eu tenho até o vídeo disso. E os caras reviraram, desmontaram a caçamba da caminhonete. Não acharam a cobra. Só pronto. Na hora que eles forem embora, ela vai aparecer. Deve ter entrado aqui pra dentro. Mas aí eu lembrei que, sei lá, eu não vi uma lombada na estrada, passei a milhão na lombada, deve ter ejetado a cobra lá. Mas falar pra você, o resto dos dias ali, tudo meio esperto, olhando as coisas antes de entrar no carro. Mas, cara, a situação tensa com pilotos, assim, cara, tinha muito pouca coisa. Vou dar um exemplo. Um cara que era muito exigente, além do Lucas que eu trabalhei, mas eu trabalhei só um ano com ele, foi o Luciano Burti. Nos últimos anos dele de Stock Car, a gente, além de fazer assessoria dele, soltar os releases, a gente era responsável por atualizar o site que ele tinha, né? E por incrível que pareça, era um site que era muito visitado. Então, sei lá, a gente Na época ia ser fácil atualizar site, né? Ainda era meio aquele esquema Blogspot ou WordPress. Então não era tão difícil, não. Alguns tinham a própria ferramenta. Cara, sei lá, corrida em Brasília,
A gente no aeroporto saiu lá. Ah, teve uma punição. O Burt subiu de 8º para 7º. Falei, você tem que atualizar no site, tem que corrigir lá, não sei o quê. A gente no aeroporto para ir embora, sabe? Eu falei, vou ter que mexer, vou ter que ligar meu computador aqui enquanto estiver embarcando para mudar o site do cara. Às vezes, ou chegar em casa, fazer isso e mudar, né? Falei, não dá pra fazer amanhã? Não, tem que fazer agora, as pessoas vão procurar o resultado não e pode tal. Daqui a pouco, porque eu tô entrando no voo. E, cara, a gente fazia. A gente tinha instrução também de cima da chefia. Não, cara, se ele pedir, muda, altera. Às vezes, fala, não dá, tô embarcando agora, a hora que eu chegar eu faço. E beleza, e tranquilo. Mas era... Cara, já teve situação de bastidores de piloto sair no soco com o engenheiro. Puta merda. Já aconteceu algumas. Uma vez eu me lembro dessa. Felizmente eu já tinha ido embora, não estava no meio. Não testemunhei. Mas acho que comigo, assim, graças a Deus, nessa situação tensa com um piloto, de gerenciar uma crise, porque ele falou uma grande bobagem, acusou alguém, foi leviano com alguma coisa, cara, não. Graças a Deus, eu tive essa sorte de trabalhar sempre com gente muito, muito correta também. Show. Você como cuida da imagem do piloto, querendo ou não, da equipe do piloto, como que você faz para fazer o piloto ser um produto? Quais são os truques ou o que você tem na manga para chegar para o Mercado Livre e falar, puta, eu tenho que fazer o Thiago Camilo, o César, o Hélio ser um produto disso daqui? Tem algum? Acho que não tem uma receita pronta, né? São casos e casos, né? Eu tive, no passado, por exemplo, eu tive um piloto que ele corria com recursos próprios. Então era um cara que estava tranquilo, né? Tava tudo pago, tava tudo certo, tava correndo. E aí, em certo momento, ele passou a ter um patrocinador. E aí o patrocinador foi na corrida, tal, e o cara lá, tal. Só que aí tinha mais gente ali ciceroneando e o cara lá de boa, largadão. Falei, meu querido, é o teu cliente que tá ali. Você tem que responder. Você tem que estar ali com o cara. Antes estava mais tranquilo, agora não, você é um produto. Você tem que estar junto com ele ali o tempo inteiro, explicando, tirando as dúvidas dele e tal. Saber o momento de pedir licença, agora vou me preparar para a pista e tal. Mas é tudo discutido muito em conjunto, assim, tanto com o piloto, como com a equipe, com o patrocinador também. Sim. A gente discute estratégias, depende do ramo de cada um deles para trabalhar. Quando é mais de um piloto é mais difícil, quando é dentro de uma equipe, né? Você tenta trabalhar a coletividade. Agora você está no Mercado Livre. Sim, como não equipe é sim. Matheus, é Mercado Livre. Por exemplo, o Renan... Mercado Livre, Renan não. Renan ainda não. E você então, você está cuidando do Mercado Livre, que tem 3 pilotos hoje. 3 pilotos. No guarda-chuva deles, que você tem que... Você trata individualmente eles, ou você não, eu sou Mercado Livre e eu danço conforme a música aqui, ou eu direciono conforme o negócio, ou não, cara, o Thiago é assim, o Hélio é assado, o César é assado, eu vou tentar fazer o melhor. Eu acho que sempre na medida do possível eu vou tentar colocar os 3. E você é Mercado Livre, se amanhã tipo, tá sendo prejudicial alguma coisa de algum piloto, você vai chegar, meu amigo, vamos aí, que senão... Às vezes, sabe quando tinha os episódios do Power Rangers? Cada episódio, um dos 5 era o personagem principal. Às vezes tentar trabalhar dessa maneira. Vamos puxar pelo Hélio. Pô, o Thiago não está tendo um bom final de semana, vamos deixar ele mais tranquilo, né? Vamos puxar outra coisa aqui. Ou vamos fazer um negócio que ele vai gostar de fazer, uma pauta mais divertida, mais alegre. Mas o ideal, nesse caso, é sempre trabalhar a coletividade, trabalhar os 3 juntos. Mas vai ter casos que eu vou trabalhar individualmente também. São 3 pilotos, não é à toa, é para falar, cara, não é possível que ele não tenha pauta em 3 no final de semana. São 3 então... baita pilotos. Exato. Né, baita pilotos. Pô, o Thiago é um cara... Ele tem aquela cara de bronco dele, assim, mas ele é um cara muito sério, muito correto, direto. Gosto disso. Se eu não gostasse também, não teria trabalhado 10 anos com o Lucas. Então... Eles são parecidos, os perfis, você acha? Cara, um pouco sim. São parecidos um pouco, sim. Então, o Cezinha também é um cara, extremamente boa praça, gente fina, baita de um piloto. E o Hélio também, para mim, uma surpresa, que eu nunca tinha trabalhado junto dele, assim. Trabalhei mais perto quando teve aqueles anos que teve a Indy em São Paulo, que eu trabalhei na organização, na assessoria do evento também.
Mas é um cara, talvez dessa natureza do trabalho de mídia nos Estados Unidos, né? Os caras são super engajados, super profissionais, assim. Então, um cara também muito fácil de se trabalhar. Eles são fáceis de trabalhar, não são caras difíceis, não. Às vezes, se olhando de fora, até imagina, né? Putz, esse cara deve ser... Cara, não são. E a gente estava falando dos bastidores, né? O César e o Thiago correram juntos no Ipiranga, já tem o dia a dia deles, etc. Tal. O Hélio agora entrando no meio, o Renan como um novato lá, e a gente tem uma equipe, a do Átila, hoje a Bandeiras, que tem alguns medalhões correndo junto. Você acha que esse trabalho, essa equipe com vários medalhões, como a Escuderia Bandeiras, que tem o Nelsinho, Rubinho, agora escapou o nome do Suzuki Suzuki, o Átila, o próprio Átila. Como é que é a importância de ter uma assessoria alinhada com todos os pilotos, uma seriedade da equipe, porque a gente sabe que são pilotos competitivos. Vamos falar do Rubens e do Nelsinho, que são caras que aparentemente se dão bem, mas são muito competitivos. E a gente sabe, na competição, para dar uma faísca ou outra, é 1 minuto e o dia a dia ficar conturbado. Se você estivesse lá, qual seria a sua maior preocupação hoje? Ou o que você extrairia de positivo nisso daí? Cara, acho que se um der uma esfregada com o outro na corrida, Vai aí a coisa pode azedar. Só que, cara, a Bandeiras é um case muito interessante, porque... Exato. Parece que o Átila, tipo assim, eu tô me colocando abaixo, então quem são vocês para se colocarem acima? Não, mas o Átila, ele se coloca muito bem, ele se coloca como um piloto da equipe mesmo. Exato, isso que... E eles têm uma vantagem que, apesar de ter 4 medalhões, eles têm outros 2 personagens muito fortes, que são o Christian Fittipaldi, chefe de equipe, e o Ingo Hoffmann agora como embaixador. Então acho que no caso de uma bucha, um dos 2 entram. O Ingo não é muito... Não vai segurar muito a língua, não. Mas o Ingo... Não tem nem mais idade nem paciência. Mas o Ingo é um cara muito experiente. O Ingo... Cara, eu quando eu comecei a cobrir Stock Car, assim, molecão de tudo, 20 e poucos anos, 20, 21, eu tinha medo do Ingo e do Chico, por isso tinha aquela cara fechada, assim, brava. Se eu acho que é pra alguma coisa, eu vou tomar um esporro aqui. Eu acho que é pra fugir de entrevista. Já vai olhando assim, não vou perguntar desse cara agora. E aí, quando a gente assessorou o Chico Serra, que era aquele carro da Hot Wheels, não sei se você lembra, em 2009, puto, o carro era lindo, cara, mas não andava nada. Só andava lá atrás, um problemaço, cara. Enfim, e aí eu falava com o Chico, né? Eu falei, Chico, vou fazer o release pra próxima etapa e tal. Ele falava, cara, escreve o que você quiser, meu, só não promete vitória. Mas aí caía naquele caso de não depender de resultado na pista. Então a gente inventava um monte de coisa lá cara, e aparecia muito bem. Então Sim. Foi uma equipe que deu muito retorno. Fiz isso com o Hot Car também, tanto na época do Seu Amadeu, como na época da Babi. É óbvio, é muito mais difícil, né? Você depender você depender de resultado na pista, você está andando na frente, é fácil. Mas você tem que também tentar fazer as coisas por você mesmo sem depender disso. Sim, com certeza. Você falou algumas coisas aqui que fazem sentido, e essa de, voltando, se os dois, o Nelsinho e o Rubinho, der uma se der uma esfregada, acaba o amor, né? Porque o Nelsinho, tenho pouco contato com ele, converso às vezes por direct, veio aqui, é um cara muito direto, um cara muito transparente, falou o que acha, muitas vezes até... Não é de guardar ressentimento, vai lá, fala e pronto, já era, segue a vida. Não sei como é o Rubinho, não tenho contato com ele. Mas eu acho que vai muito de como é levado as coisas do dia a dia mesmo, de como é que vão levar essa situação, que foi o que você falou, a Escuderia Bandeiras é um case. Sim, nisso. Exato. Você sabe o que eu lembrei agora, você falou de uma situação tensa envolvendo o piloto? Cara, vira e mexe, o Lucas e o Nelsinho se pegavam no discurso, não nas vias de fato. Aí um dava uma alfinetada no outro e começava a... porque os dois são diretos, os dois falam. Os dois são iguais. Cara. Se um falou aqui, o outro vai falar, deixar pra lá. Eles vão falar também. Pistola comigo agora, porque são iguais. E, cara, era difícil, e esse era um momento que eu falava, deixa pegar fogo. Não vou meter minha mão no meio, porque vai acabar sobrando até pra mim. Então tinha alguns momentos que eu deixava de lado e falava, cara, deixa feder, porque depois a gente resolve. Então, e não era porque só um provocava, os dois se provocavam. Era o tempo todo. É verdade. Então, acho que agora o pessoal ficando mais maduro, a coisa vai... Não sei não, viu?
O Nelsinho veio aqui no podcast, aí fizemos umas perguntas pra ele. E é difícil o piloto chegar e falar na lata assim, não blinda ou responde e tal. Ele blinda, ele dá um sorrisinho do tipo, o cara sabe que eu ia falar dele, mas tô blindando e tal. O Nelsinho, abertamente, não sei o que, tchau, Camilo. Eu falei, caramba. E não é que falou tchau, Camilo, tipo, deixa eu pensar no tchau, Camilo. E num touro, tipo, isso aqui é fácil. Eu falei, caramba, cara, o cara devia ser o que você passava às vezes com o Lucas e ele, que um falava e ele tem, o Lucas tem o mesmo perfil dele, de falar, beleza, não tem. É. Não é problema nenhum. Você até falou, né, do Rubinho. O Rubinho é um cara... Eu já acho que ele já guarda mais. Não, eu acho que o Rubinho é um cara extremamente profissional. Ele é um cara que vai fazer o que está no acordo. Fala, Rubinho, você tem que vir na frente da câmera e falar 1, 2, 3. Ele vai fazer 1, 2, 3, vai perguntar, precisa fazer outra? Faz para garantir, vai fazer 1, 2, 3. Acabou, ele vai embora. Não fica de conversa, não... Faz, né, get the job done. Faz o que tem que ser feito e fim de papo. Uns podem ver isso como soberba, como arrogância. Cara, eu vejo como profissionalismo. Faz o que tem que ser feito. O cara tem milhões de afazeres e tá tudo certo. Isso não vai fazer dele uma pessoa boa ou ruim. Simplesmente profissional. Sim. É isso. E já aconteceu de uma entrevista mudar completamente a imagem do piloto? Cara, comigo, não que eu me lembre. Não que eu me lembre. Agora eu tô resgatando aqui, você perguntando uma situação tensa que eu tive com um piloto, cara. Essa eu posso falar, eu lembrei agora. Foi na Stock Car em Londrina. Eu assessorava a Hot Car, competições na época, só Amadeu era vivo ainda. E na época a Stock Car organizava uma carreata pela cidade. Então era o Camaro, o safety car, né? E tinha os carros de volta rápida, às vezes até o de corrida, percorria uma avenida ou outra ali e tal, e voltava para chamar público, para vender ingresso e tudo mais. E um dia eu coloquei um dos pilotos da equipe era piloto estreante, piloto jovem, para ir no safety car guiando. Cara, sabe aquela história, tração traseira igual gaita? Putz. Foi fazer uma graça, perdeu o controle, meteu a roda no meio-fio, quase passou para outro lado da avenida, quase causou um acidente. E aí essa vou até mostrar aqui. Essa aqui eu tive que blindar, mas com uma força, cara. Que ali foi só croma na causa, porque pouca gente sabia quem era o piloto, quem foi o piloto que fez a coisa. Eu catei um moleque e falei, mano, você fica aqui, você não sai daqui hoje, dentro do box. Aí o pai dele chegou depois, o seu Amadeu deu-lhe uma comida de toco. O pai dele chegou, comentou, aconteceu essa situação, tal. Então, assim, o moleque tomou 2 esporros, assim, forte. Tomou um do chefe e um do pai, né? Deve ser a pior situação possível, né? E essa foi uma situação muito tensa. O pessoal vinha querer saber quem que era, não sei o quê. Eu falei, cara, não era meu piloto, tirava de mim, mas não sei quem é. E se eu souber também não vou falar. Então, para proteger. Menino novo, sim, começando. Cara, jovem. Às vezes, cara, o cérebro do cara tá na ponta do pé direito e não mede direito a consequência, acha que vai dar certo e acaba dando errado, né? Acho coisa que todo mundo tá sujeito naquela fase da vida. E você tem esse modus operandi sempre quando tem alguma polêmica, algum acidente com algum piloto seu, alguma ação acidental, ou cada caso é um caso? Cara, eu tento evitar, vamos supor, né? Aí é meio que um dilema ético, né? Eu acho que, primeiro, dentro da equipe, quando acontece 2 pilotos baterem, a primeira pessoa com quem eu vou falar é o chefe da equipe. Cara, como é que você viu a situação, tal, o que você analisa? Beleza, eu vou no piloto A. Cara, como é que você viu, tal? Ele que jogou em cima de mim. Eu vou no B. Não, mas ele que jogou em cima de mim. Não. Cara, eu não vou colocar vocês se acusando num texto. Vocês precisam chegar no meio termo. Shit happens, vamos para frente. Não pode transformar isso num negócio maior. E basicamente é o que o próprio chefe de equipe diz para um piloto quando acontece uma situação dessa. O negócio que eu sempre tomo cuidado, eu torço muito para que jamais aconteça, é de se acontecer, por exemplo, um piloto da Mercado Livre bater com o Lucas Cole, por exemplo, que é o acessório que é de outra equipe. E aí vai ficar um falando do outro. Eu já vou ser bem claro, falei, cara, eu não vou nem citar o outro piloto no texto.
E também e já vou dizer, eu vou pegar leve na crítica. Talvez ele não tenha me visto, tal. Eu vou sabonetear. Não dá para eu ser... Eu te atendo, mas eu também atendo ele. Eu acho que vocês têm que ver Esse piloto lá no Instagram dele, Você tem que ver um consenso. Esse piloto no Instagram dele lá e xingar o Lucas Coll, falar, esse cara, não sei o quê. Você fala, aí não tem o que eu fazer. Ou você vai lá e fala, porra. Não, eu não tenho o que fazer, né? Vai falar, agora vocês jogaram no ar, vocês que se virem. Como é que você faz com isso? Você falou da época do Twitter, hoje Instagram. Como é que você lida com isso do piloto ser muitas vezes sua própria fonte de mídia? Muitas vezes vocês devem direcionar o post, mas tem a hora do nervoso, ele vai lá e... Cara, eu acho que isso melhorou muito. Acho que no começo... Era terra de ninguém. Era terra de ninguém. Ali, vamos falar de 2009 pra frente. Ano passado foi meio terra de ninguém. O pessoal ia no Instagram e, principalmente na Stock. Vamos... eu lembro. Casagrande, o Massa... Bruno Batista. Mas aí eram caras que estavam criticando, não puramente por criticar. Eles estavam criticando em busca de mudança, em busca de melhoria. Não é o que o Lincoln achava em alguns casos. Ele achava que em alguns casos estavam criando motim. Falando, cara, que não querem ajudar, querem criar um motim. Eles estavam criando motim. Mas nesse caso, quem tem que criar um motim são as equipes. Existe uma associação de equipes. Se tem alguém que tem poder para fazer alguma coisa, são as equipes, não os pilotos. Mas eu acho que eles eram, às vezes, vocais demais em expor certas situações, algumas vezes desnecessárias. Eu acho que podia ser tratado dentro do bastidor. Para o público é uma delícia de acompanhar. Para mim era uma beleza. Eu tinha assunto para 3 semanas. Estou tendo até hoje. Não, como espectador é legal pra caramba. Estou tendo até hoje assunto. Eu já analiso ali no espírito do assessor de imprensa, né, cara? Eu falava, mano do céu. Porque ele tem que ter noção que às vezes, grande parte das vezes, ele pode ser prejudicado. Né? Então, como alguns inclusive foram. E você ter o fato de o Lincoln talvez não enxergar dessa maneira, os caras foram vocais demais para tentar liderar uma mudança. Né? Não vejo como motim, nada disso, mas aquela coisa, né? Medidas precisam ser tomadas. Né? E aí um vê isso como ofensa pessoal e aí vira aquela coisa. Né? Acho que como tudo na vida a gente precisa de equilíbrio. Né? Exatamente. Mas aí um lado está esperando e a coisa não acontece e aí a coisa sai do eixo. O que pesa mais para um patrocinador? Vamos falar o Mercado Livre. O resultado ou a imagem? Acho que é a imagem. O cara ganhar uma corrida e fazer um discurso político no pódio é pior do que ele ficar em último e não... Pelo amor de Deus. Tira isso da frente. Porque hoje em dia tudo vira discurso político. Para que lado for? Não, hoje em dia que esse mundo tudo... Eu falo, não é nenhum mundo polarizado, para mim é um mundo bipolar, né? Porque... Eu vi um cara no... Não sei se na cerimônia se foi no Oscar ou viralizou um vídeo antigo, que na internet tem muito de puxar vídeo antigo de um cara falou, você está ganhando seu prêmio, pega, faz seu discurso, agradece, vai embora. Não faça discurso político, não é o momento, você não está nem em condições de discursar alguma coisa. Ele fala mais ou menos o que uma assessoria de imprensa fala para um cara que já fala, cara, não. Exato. Aí o piloto A fala uma coisa, um que é ao contrário, que é do outro viés político, fala, sente na obrigação de falar, não, agora eu vou levantar a bandeira aqui, aí vira um... Não, aí vira bagunça. Mas não, eu acho que os pilotos não, eles não... Antigamente era muito mais, especialmente com o Twitter e tal. Hoje, a gente teve esse caso recente, né, do ano passado na Stock, dos pilotos sendo mais vocais, assim, alguns, né? Mas acho que hoje é um pouco mais tranquilo. Por exemplo, eu não tenho gerência sobre o Instagram da equipe do Mercado Livre, nem do Lucas, por exemplo. Né? Ali cada um posta as suas coisas. Se os dois tiverem assim, alguém postou, apaga, fala como é que eu vou apagar. Não, mas pelo menos são caras muito equilibrados já. Já são os caras que já têm uma vivência, né? uma experiência. O próprio Thiago, que é um pouco mais explosivo, você vê que no Instagram dele, acho que ele espera baixar um pouco para reclamar. Então, exatamente, são caras que já têm uma formação, já têm ali, né, uma educação. Por mais que ele queira falar, ele fala, vou esperar. Deu o estresse dele do Kaká aquela no história passado. de não tomar a decisão quando você está muito alegre, quando você está muito triste, quando você está puto da vida. Você tem que tomar a decisão quando você está em paz, quando você está equilibrado. Então, às vezes, ele prefere esperar esse momento para se pronunciar. O estresse dele do Kaká no passado, o Kaká gravou um vídeo, um texto falando dele, até o pai do Kaká, o Galvão, foi lá, comentou, não tem título, não sei o quê. Eu falei, mano... Nossa, de novo essa história? O Thiago foi lá e mandou um emoticon só de sono.
Falei, caramba, cara, ou de olhinho pra cima, não falar, não, sem comentários. Falei, cara, eu esperava que ele Ia descer a lenha. deve ter descido a lenha pros amigos, ou na hora do. Falou, cara, isso daí é quando já tá, eu atingi um nível de experiência de cara. Aí é questão de algoritmo. Se você alimentar a treta no perfil do outro, vai gerar engajamento para ele, mais seguidores para ele. Ó, o assessor de imprensa falando Tá assim, vendo? ó, vai lá porque ele vai responder. Fala, não alimenta o algoritmo do cara. E também barra não alimente a treta. Deixa falar, deixa que seja um grito no vácuo. Até que ponto essas tretas da estoque, motor, não sei o que, teve lado positivo pra categoria? De ter sido falada, tá indo em várias mídias, os pilotos aparecendo, falando. Tem coisa positiva nisso? Tem, trouxe mais atenção para a categoria. Todo mundo de olho, por mais que o cara... Como é que tá acontecendo? Tô vendo o pessoal falando, deixa eu assistir uma corrida disso daí. E o cara vai ver a corrida. A corrida é muito boa. Vê um Kaká reclamando, um Massa reclamando, um outro reclamando. O que tá acontecendo? Pô, peraí. O cara menos acostumado com corrida, né? Vamos dizer assim. Pô, o Massa tá na Stock Car, o Rubinho tá na Stock Car. E o povo gosta da bagunça. Gosta. Tá uma bagunça lá, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aquela galera que assistiu corrida para ver batida, né? É natural do ser humano. Verdade. Mas em alguns casos é positivo, sim, chama mais. É aquela história do fale bem, fale mal, fale de mim, desde que não comece a prejudicar de maneira de parceiros começarem a deixar a categoria, né? Sim. Então tudo tem que ter uma medida. Qual foi o maior incêndio que você apagou nos bastidores? Cara, teve uma situação que eu vivi na Alemanha, na Audi, que a gente tinha marcado uma matéria com uma emissora de TV grande, com o Lucas, lá em Neuburg, na pista de teste da Audi. Só que quem fez o trâmite foi o cara que era o diretor de comunicação da Audi do Brasil na época, diretamente com o diretor de comunicação da Audi da Alemanha. E isso não passou pela assessora de imprensa da equipe. Que é uma outra? Da Audi, uma outra pessoa. Uma coisa são fábricas de automóveis, outra Eva divisão Maria motorsport. Becker, não esqueço o nome dela. Cara, essa mulher foi um caso muito curioso na minha carreira, porque quando eu a conheci, foi nas 12 horas de Sebring de 2013. A gente trocava um e-mail, ela super simpática, cara. Super simpática. Cheguei lá em Sebring e conheci. Prazer te conhecer, tal. Kleber, me disse o que você vai fazer aqui. Falei, tô pela Audi do Brasil. Na época, eu tava respondendo pro Charlinho. Você conheceu o Charlinho, conheci. Né? Saudoso Charlinho. Era o Charlinho, depois a equipe dele era o Fred e o Christian Marksen. Então, esse caso foi com o Christian. Foi com o Christian? O Christian era o diretor de comunicação na época. O Fred eu não conheci. Aí eu falei, não, pela Audi do Brasil, fazer texto, tal. Falei, então, senta aqui. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode escrever release, você não pode não sei o quê. Nai. Falei, porra, o que eu vim fazer aqui, meu? Eu vim postar foto no meu Instagram. Aí liguei e falei, Charlinho, na época o Instagram só podia postar, era uma foto por post, né? Você não tinha carrossel. Puta, verdade. Não tinha nem vídeo, foto não tinha quadrada, nada. Tinha que ser quadrada a foto. Cara, minhas fotos no Instagram acho que era de BlackBerry ainda, sabe? Não tinha nem story, era só foto. Não tinha stories. Falava, Charlinho, cara, ela falou que eu não posso fazer nada aqui, velho. Como assim? Não, falou que não posso fazer release, não sei o quê. Ela fala português? Não, eu falei, então mete bronca, faz o release, não quero nem saber. Eu falei, nossa, cara. Mas beleza. Mas essa situação que a gente ia gravar com uma emissora lá, então foi o Christian, aí vamos dar nome aos bois, vai. O Christian viu direto com o contato que era mais comum dele se falar, que era o diretor de comunicação da Audi. Olha, fazer uma matéria assim, com o Lucas, tal, beleza. Cara, eu tô embarcando pra E o Chris Munique. é muito good vibes, de boa. Pra ele, tipo, não tem problema, não tem O problema. Lucas? O Chris. Não, o Christian sim. O Christian é um alemãozinho, né? Ele é todo correto, assim, né? Todo Caxias. E, cara, eu tava embarcando assim. Cara, o Lucas, isso foi em 2014, 2015. O Lucas me mandou uma mensagem me dando uma comida de toco. Eu falei, cara, eu não pus a mão nisso. Eu tô indo para acompanhar. Aí eu vejo um e-mail da Eva pro Christian e pra mim. Dando um puta num esporro. E o Christian já tinha ido na noite anterior pra Alemanha. Então assim, cara, eu entrei no avião. Cara, eu fui daqui pra Munique, cara, que eu não dormi no voo. Fui, cara, ali, né? Não passava um Wi-Fi.
Aí eu encontrei com ele. A primeira coisa que você fez foi entrar no e-mail no telefone. Falei, Falando, meu, modo avião e falando, Foi entrar no e-mail no telefone. falei, Falando, meu, modo avião e foda-se. atualiza e-mail. O cara na imigração não pode. Você só um minutinho que qualquer coisa pode me deportar. Peraí. Não, me manda embora. Não, você tem bomba? Tenho. Me manda embora. Quem trouxe? O Christian. Mandou trazer. Mas o Christian já tava na Alemanha. Cara, quando eu encontrei com ele, tipo, um olhando pro outro com aquela cara, tipo, what the fuck, sabe? Tipo, o que aconteceu? Aí ele me explicou o que aconteceu. Ele falou, cara, eu fiz direto nas instâncias superiores, que é a instância que é o métier comum ali com que eu trato as situações. Cara, a mulher falou assim, o Lucas não vai participar. A assessora de imprensa da equipe falou, o Lucas não vai participar. Eu falei, os caras vieram, era na época do Salão de Munique e tudo mais, né? Iam gravar lá em Norberg, foi quando lançou o RS6, acho que era o 2015. Cara, e aí o Lucas não foi, eu tive que inventar uma gabiroba lá, falar, cara, o Lucas não pôde vir, o Lucas tá em Mônaco, ele tinha um monte de bateria de exame marcada, que tinha marcado faz tempo, ele não tinha como ir, pediu 1000 desculpas, adoraria estar aqui. Que eu tinha story, né? Porque o Lucas postando em outro lugar. Não, mas ele falou assim, meu, não posta nada. Eu falava, bicho, não posta nada. Não, eu vou postar se eu quiser. Não, cara, não piora a situação. Eu falei, não me ferra. Eu falei, vamos manter a coisa aqui bonitinha. E aí, a gente fez a pauta, foi muito legal, foi com a Rael Frey, que é a piloto da Iron Dames, né? Porque ela era uma piloto da Audi também. Toca demais aquela mulher. E depois eu também guiei o RS6 lá, foi uma das experiências mais legais que eu tive. Tinha nevado, era fevereiro, foi muito legal. Fizemos a pauta, que na verdade eles queriam falar do carro, né? Do carro e da pista da Audi ali. Então o Lucas, eu não vou, a Eva me proibiu tal. Eu falei, tá, só não posta nada. Ele falou, não, tá beleza tal. E tá tudo certo. E aí a gente fez a pauta sem ele, cara. E chegamos lá, encontramos com a mulher, ela deu uma comida de toco em mim e no Christian. Aí, graças a Deus, o Christian fala alemão. E aí se resolveu com ela lá, não entendi nada. Ele é o cara que fala alemão suave, né? O alemão sempre parece que tá pistola, né? Falando, né? E o Christian é um alemão suave. Exato. Cafeteria, né? Você vai na Kaffenhausen, né? Exatamente. Parece que tá bravo. Exatamente, cara. Aí eles se resolveram lá, deu tudo certo e a coisa arrefeceu, mas, cara, o Lucas não fez a matéria. A mulher não deixou o Lucas ir. Ficou nisso. Acho que envolveu muita tensão para apagar esse incêndio, porque, cara, eu fiquei ali 12 horas sem poder fazer nada. No fim do dia é muito esforço para pouca bosta, né? Exato. No fim das contas aconteceu, né? A casa queimou, né? Pegou fogo mesmo, mas... Você fala, a gente tem sido avisado, como não fomos avisados, a gente não planejou, a gente tem que dar... Ele não vai nessa, tá bom? Tá bom, fechou, não é come o rabo de um, fala do negócio de outro, não sei o quê, e deixa todo mundo tenso. Fala, não tem que ser organizadinho, tem que ser não sei o quê. Eu lembro que na época eu falei, cara, você faria? Ele falou, não, faria, mas ele falou, pede pra Eva. Ele falou, é o Christian que tá vendo. E eu achei na minha inocência que o Christian ia ver direto com a equipe. Só que e depois ele nunca mais falou montadora. Com a Eva. Ele foi direto com a montadora, e aí... E você nunca mais falou com a Eva? Cara, teve uma situação... Puta, de novo essa Eva, caramba. Cara, numa das 6 horas de São Paulo, na primeira fase ali, acho que 2013, acho que foi um pouco mais, 2013, tinha um jornalista do Paraná, que ele estava junto com o Cláudio Laranjeira, ele tinha uma foto do Reinhold Jost nos 500 km de Interlagos de 1970 e alguma coisa. E o Jost era o dono da estrutura da equipe Audi Sport no WEC. E ele estava lá. E esse cara, junto com o Laranjeira, queria fazer uma homenagem, entregar um quadro e tudo mais. Ele queria fazer isso na sala de imprensa, chamar os 6 pilotos da Audi tal, e fazer essa homenagem pro Jost lá. Agora o cara veio em mim com essa ideia. Fala com o Lucas. Eu falei, não, você vai falar com a Eva. Eu falei, a Eva vai dar um jeito. Eu não dou nem bom dia pro Lucas mais. Eu posso dar bom dia? Eu tô bem, Eva? Ou tô mais ou menos? A hora que chegou pra mim, falei, cara, falar com a Eva pensando assim, vai despachar, né? Cara, e não sei como a Eva adorou a ideia. Ela tava toda sorridente. E aí, cara, fez um negócio, os pilotos na sala de imprensa, e esse cara quis fazer um discurso, e puta, com inglês horroroso, e cara, e você via que os pilotos estavam constrangidos, sabe? E o Lucas me olhava assim, cara. Eu só ficava assim, não é comigo. Aí ele veio e falou, cara, o negócio demorou demais, meu. Pô, às vezes não dava nem pra entender o que ele tava falando. Falei, cara, foi aquilo que eu te falei. Pus ele pra falar com a Eva fez. Falei, então, essa aí foi a escolha da Eva. Não tá na minha conta.
Ah, não, beleza. E ficou nisso. Fala com ela pra Foi a você. última vez que ela tá na Audi até hoje, eu recebo o release dela até hoje, ela cuida, acho que da parte de corrida de GT, né? Você tem campeonato de GT que a Audi participa no mundo inteiro, na Ásia, enfim, ela... Vira e mexe, eu recebo os press releases dela. Tá vendo? Ela não te colocou no Mas ela não lixo tá na equipe de eletrônico. Fórmula 1. Ela não Ela tá não te colocou no lixo eletrônico. Não, não me colocou no lixo eletrônico, eu acabo recebendo. Não, mas ela, apesar dela ser, né, bem alemã, assim, bem restrita mesmo, bem, É, o alemão bem, não bem tem... dura, O bem alemão dura. é assim, é o que eu acho, acabou e sem ressentimentos. Cara, ela já teve situações quando a Audi estava na Fórmula E, por exemplo, ela me convidou para eventos na Alemanha. Tinha um outro cara também, o Mark Schneider, que era o assessor da equipe da Audi na Fórmula E, cara, um alemão engraçadíssimo, que ele conversando alguma coisa com ele, um cara mais aberto e tal, eu falei, não, eu falei tal coisa, eu falei, não, isso foi uma piada. Ele falou, não, eu sei, eu sou alemão, eu não tenho senso de humor. Então, é o tipo de piada que o alemão faz, né? Mas eu lembro que uma vez eu levei, foi numa Fórmula E em Buenos Aires, eu levei uma cachaça, velho, era uma velha barreira, toda especial, garrafa toda dourada, parece um troféu, coisa mais linda. E a cachaça, assim, espetacular. E eu dei pra ele de presente, vindo uma caixa de madeira e tal. Falei, o alemão gosta da canjibrina, né? Falei, ó, presente pra vocês e tal. E era final de ano. Ele falou, nossa, maravilhoso. Pô, obrigado, agradeceu e tal. Cara, acho que dia 27 de dezembro ele manda mensagem. Você fez o Natal da minha família muito mais feliz. Falei, então aquela lá foi bem aproveitada. Boa, é bem Cara, isso. então, mas, cara, era muito gostoso trabalhar com esses alemães assim, porque tinha ali seus perrengues, mas você sabia o que eles queriam e você sabia o que você tinha que entregar. E era um ambiente legal de se trabalhar, assim, eu gostava bastante. Tinha o Tom Christensen, que era companheiro do Lucas, cara, um cara engraçadíssimo também. Fazia piada, chegava comigo, falava, e aí, como é que tá lá na Colômbia? Eu falei, pô, Lúcio, que Colômbia, mano? Eu sou brasileiro. Aí ele falou, não, não, é uma piada interna nossa. Eu falo que ele é finlandês, ele fala que eu sou argentino. Aí ficavam brincando com o outro, tirando sarro. Era muito engraçado, era muito legal. Legal. Uma época muito boa. Chamar nossos parceiros? Chamar nossos parceiros aqui. Primeiro agradecer a Gran Brasil pela parceria. Gran Brasil que é BMW, Jaguar, Land Rover, Toyota, BYD, Denza, Mini, Hyundai. É marca pra caramba aí. E falar da Croma Blindagens, parceiro oficial do Motor Grid. Croma Blindagens está aí no... Agora, nos braços nas principais categorias do automobilismo nacional, como a Stock Car com o Renanzinho Guerra, como a Porsche Cup, é patrocinadora aí, uma das principais patrocinadoras do evento da Porsche Cup, e ela não usa só a marca para aparecer nas categorias. O Renan Guerra é um dos caras que ajuda na evolução das blindagens aí na Croma. Na Porsche Cup, alguns engenheiros também vão ali para a linha de montagem da Croma para ajudar também na evolução das blindagens. Eu que tive a oportunidade de andar num 992.2 GTS da Croma, espetacular a blindagem, sem dúvida o melhor carro blindado que eu andei na vida. A blindagem é fora de série, é a melhor blindagem que a gente tem no Brasil hoje. E sem sombra de dúvidas, a gente tem aí blindadoras excelentes no Brasil, então é uma característica para se aplaudir em pé para a Croma. Você que está pensando em blindar seu carro, QR Code na tela, Croma Blindagens. Muita gente do grupo do Motor Grid tem aí passado perrengue com blindagem, com blindadoras. A gente fala, cara, vai na Croma. Você não vai ter dor de cabeça. Isso aí é garantido. Croma Blindagens, parceiraço nosso aqui na plataforma, no Motor Grid, nos eventos, em tudo. E também na Stock Car agora com o Renan, hein? E agora vamos falar da RealsBet. Você que joga, vou falar só com você que joga, você que não joga, não se mete a jogo, porque tem que ser diversão. A gente está num país que tem uma certa dificuldade para você aí ganhar dinheiro, você crescer na vida. Então não coloque o seu patrimônio, o patrimônio da sua família em risco. Bet tem que ser diversão. Você apostar aí contra o time do seu amigo, ou a favor do seu, fazer aí, arriscar. Eu gosto de jogar, eu sou um cara que faço as apostas esportivas, gosto de um jogo ou outro, não me dou bem, não costumo ganhar. Minha dívida, mas também minha dívida que é bastante não vem de jogo, e meu patrimônio que é quase nada também não vem de jogo. Então, e eu falo isso dando risada porque o que eu jogo é um custo de diversão, não coisa que vai fazer eu ter renda extra ou coisa assim. Então, cabeça no lugar, vá numa plataforma que está aí
nos planos de homologação, de licenciamento do governo. Tem muita bet legal, não faz sentido você jogar numa bet legal. Vá numa bet aí que está credenciada no governo, a Reels é uma delas, o QR Code está na tela, e é você que joga, você que não joga, não se meta a besta. Aproveitar que é ano de Copa do Mundo, vai ter muita bet legal, dando um monte de promoção, bônus, cortesia, cashback, todos esses negócios aí que inventam, e na hora que você vai ver, o dinheiro não vai. Então, você que joga, vá numa licenciada do governo. Não adianta de fechar o olho para bet, que está aí legalizado, está aí funcionando, então a gente tem que mais que educar aí as pessoas de que não é renda extra mesmo. Eu me divirto e só me dou mal. É jogar com equilíbrio e responsabilidade. É que nem velocidade, né? Quer um correr, valorzinho... vai pra pista. Exato. Um valorzinho pequeno ali, pela diversão, para não, isso aí. não comprometer se perder, o orçamento. Você fala, puta, que merda, perdi. Mas não mudou minha vida. Eu vou continuar a jantar no mesmo lugar, minhas contas vão estar lá com dificuldade para pagar do mesmo jeito, vai voltar lá. Não vai sair de um lugar para ir para jogo. Exatamente, isso aí. Eu acho que tem que ter essa consciência aí todos. A gente tem uns joguinhos, né? Aliás, tem pergunta pro convidado nesse programa já ou só no próximo? Temos perguntas. Enquanto eu vou no Blindo Responde... Você faz aquele jogo ainda do primeiro carro, o carro que teria de novo? Não vai, mas se quiser eu faço com você. Ué, se tiver na mão aí... Então a gente faz. Que eu vou me preparando para as blindagens depois. Então a gente faz. Agora tem perguntas da equipe. Kleber, a gente tem uma pergunta que eu vou aqui no Blindo Responde agora. Para você. Você prefere assessorar? Vamos pensar em Fórmula 1. Assessorar um piloto que é campeão e polêmico, como Alonso, como Hamilton, ou você prefere assessorar um piloto que é mais discreto, mas fica ali no meio do grid, como o Stroll, por exemplo? No meio do grid não, lá no final, né? A pergunta estava indo muito bem até colocar o nome do Stroll no meio, aí já deu uma prejudicada. Mas olha, acho que do ponto do assessor de imprensa, cara, é muito legal, conta muito para sua carreira você trabalhar com um medalhão. Vamos dar um exemplo aí, o Fernando Alonso. Só que também você trabalhar com equipes ou pilotos de meio do grid também é uma oportunidade para você brilhar, né? Vamos dizer assim. Então, se você conseguir evoluir junto com o piloto, aumentar a presença dele na mídia, instruí-lo, saber fazer gestão de crise, saber os momentos certos de colocá-lo em evidência, os momentos certos de tirá-lo da evidência, eu diria que é um pouco mais fácil de controlar, uma situação mais controlável. Trabalhar com esses caras mais, pode ser campeão, vamos dizer, polêmico, explosivo, é um pouco mais difícil de controlar certas situações, às vezes. Muito bom. Um negócio que às vezes eu faço um comparativo é trabalhar assessorando uma categoria ou uma equipe. Acho que dos dois lados você tem as vantagens e as desvantagens, mas se eu pudesse escolher, para mim, equipe. Equipes e marcas, do que categoria. Muito bom. Evento já é diferente. A gente no ano passado eu fiz assessoria do Rolex 6 Horas de São Paulo. Aí num evento já é diferente. E foi também baita do evento, está crescendo muito, legal demais de acompanhar. Isso é verdade. E de se trabalhar. Muito bom. Isso mesmo. É verdade. Eles estão criando cada vez mais corpo, né? Sim, cara. E o evento está muito bem feito, muito legal. Um retorno super positivo do público. E você pode ter certeza, se o cara que não conseguiu comprar ingresso para a Fórmula 1 nesse ano, ou já meio que mudou de ideia depois de ver os sintomas, né, do regulamento desse ano, o cara fala, não, eu vou... É isso aí. Eu vou pro WEC. E é muito legal, diversão para a família inteira. Você não precisa nem gostar de corrida para estar lá, porque tem muita coisa para fazer. Vamos pro ping-pong então, já que você tá... Vamos no ping-pong. Ping-pong com Clebão, vamos chamar de Clebão. Todo mundo me chama assim. Deixar você mais tranquilo na hora do Blindo Responde. Tá bom. Qual foi seu primeiro carro? Um Corsa Sedan, 1999. Era verde, mas o documento era azul enceada. Puta, aí sim. Qual sua marca de carro preferida? Audi. Qual seu modelo de carro preferido, geral? Geral. Cara, eu sou um cara save the wagons, né? Eu gosto de perua, qualquer uma que seja. RS6. Sim, eu gosto mais da RS4, cara, eu diria. Boa, menor. Um pouquinho menor. Mas eu tenho outras marcas que eu sou grande admirador também. Qual o seu carro atual?
Meu carro atual é um Audi A4 Avante 2016, porque eu virei lasanheiro. Aí sim. Qual o carro mais legal que você já dirigiu? RS6. Qual carro você sonha em dirigir? Ou pilotar? Pô, os mais legais, eu dirigi o RS6 em Neuburg e eu dirigi a McLaren 720 Pode ser. no Dream Cars no Velopark. Faz Pode uns, ser. uns 10 anos. Parecia um kart aquilo, absurdo. É verdade. Carro que eu sonho em pilotar. Um Aston Martin V12, alguma coisa. Um Acho que Valkyrie. o Valkyrie, nossa, o Valkyrie, cara. É o Valkyrie. Qual carro você já teve e teria de novo? Cara, eu vou dizer dois. Eu tive uma Ford Ranger 2019, 2.2 diesel, que foi bem no pico da pandemia, então eu não viajava de avião, viajava com ela. Adorava. E um outro carro que eu tive muito pouco tempo, tive que vender, me arrependi, era um Polo Highline. Que eu tirei ele zero, vendi o carro com 20 mil quilômetros. Esse é um carro que eu teria de novo também. E qual você não teria de novo? Que você já teve? Que eu tive? Cara, o Tigo 5, Você não teria de novo. a Tracker, não teria de novo. Não teria de novo um carro que eu gostei muito de ter tido, mas eu também não teria de novo. O Citroën C4 Palace. Cara, com duas filhas pequenas, um porta-mala assim, descomunal. Enorme, enorme. Cabia mala, cabia 2 carrinhos de criança. Cara, era fantástico. Mas, eu achava muito legal aquele volante fixo dele ali, eu adorava. Mas eu não teria de novo, não. Muito bom. Preparado? Blinda ou responde? Bora. Vou até pegar a plaquinha aqui. Blinda ou responde com Kleber Bernucci? 5 perguntas, eu blindo 2, é isso? Isso. Primeira pergunta. Na sua opinião, do grid atual da Stock, qual piloto é o mais difícil, seria o mais difícil de assessorar? Acho que o Barrichello. Segunda pergunta. Qual foi o piloto mais difícil de você assessorar? Lucas de Grassi. Difícil no sentido de... não é que era um cara ruim de Não. lidar. É um cara difícil porque ele exigia demais, às vezes agia por si mesmo, gerava algumas complicações ou outras, mas na maior parte das situações era difícil, porque é um cara que me cobrava muito de desempenho, né? Vamos dizer assim. Sim. Terceira pergunta. Na sua opinião, qual o melhor piloto da Stock na atualidade? Cara, eu tô dividido entre Gaetano e Fraga. Mas vou de Fraga. Quarta pergunta. Em qual equipe da Stock atual você não seria assessor de imprensa? Deixa eu repassar o grid aqui na minha cabeça. Essa é a pergunta número 4. 4. Estou blindado pela Croma. Última pergunta. Qual piloto da Stock está fazendo hora extra? Estou blindado pela Croma. Aí, ó. Sim, hein? Estratégia. É. E agora é para a garagem dos sonhos. Vamos lá. Um carro popular. Cara, um HB20. Que carrinho bom. Um carro até 800 mil. 800 mil? Pode ser usado. E até. Pode ser 100 mil, Tá. 200 mil, então... Cara, um Mitsubishi Outlander híbrido plug-in. Sou louco por esse carro. Que é metade dos 800 mais. É até 800, então ótimo. tá valendo. 1,5 milhão. Uma Mini meia? Uma RS4. Ah, não. Agora virou RS5. RS5 Avante, né, agora. A RS5. Ah, não vai ter mais a 4, vai ser só a 5? Pelo que eu entendi, sim. É, mas a 5 tem previsão de preço no Brasil? Mas não vai ser mais de 1,5. Não? Não. Então pode ser. A gente já pode ter ser pressão na RS5. Audi para não cobrar mais do que isso. Pode ser, pode ser. 2,5. Cara, 2,5. Aquela G63 da Mercedes? Dá. 5 milhões. Agora a brincadeira começou a ficar. McLaren Senna chega nisso? Ah, falta uns 15. Então. Deixa eu. 5 milhões. Esses SUVs da Porsche, tem algum que chega nessa. Ah, vai, tranquilo. Cayenne Turbo GT. Sobra. Pronto, que aí deixa minha esposa contente. Qual então?
Turbo GT? O Cayenne Turbo GT. 8 milhões. McLaren Senna ainda não. Um Aston Martin Vantage. Dá. Um carro clássico, não paga mais IPVA. Land Rover Defender T110, aquela grandona. Defender qual? A da 110? 110. Aquela comprida. Cara, eu acho aquele carro lindo. Já me disseram que é o negócio mais desconfortável que eu vou andar na minha vida. Eu nunca andei. Provavelmente. Mas, cara, eu acho aquele carro lindo demais, cara. Infinito. Qualquer valor, qualquer ano, qualquer carro. Cara, eu tenho... Eu gosto muito do carro pela beleza dele, né? E aí, como eu sou um cara mais formado em corrida, eu penso mais em carro de corrida. Eu gosto da Williams e da McLaren de 93. E eu vou quebrar uma promessa. Eu te falei que eu não ia... Bom, eu coloquei Porsche na brincadeira. Eu falei, acho que eu não vou colocar Porsche. Colocou já a Turbo GT. Mas já coloquei a Turbo GT. E tem que ser um carro só. Um carro só? Cara, se eu pudesse sentar e andar... Aston Martin... Eu não lembro o modelo, mas é o Aston Martin de Le Mans... O Lola Aston Martin... Qual? Lola Aston Martin, de LMP1, de 2009. Pintura da Gulf, motor V12. Ó, sua garagem ficou HB20, Outlander híbrido, RS5 Avante, G63, Turbo GT, Aston Martin Vantage, Defender 110, Lola Aston Martin LMP1 de 2009 com livery Gulf. Exatamente. Belíssima garagem. E motorzinho V12. É isso aí que é o mais importante. Não, V12 precisa ter. Não vai ser Honda o motor. Não, era motor Aston Martin mesmo. Pode até voltar para Ford, mas na Honda não dá. Bota o Cosworth lá de volta. Cleber, eu queria parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Agradecer a presença, a gente vai se ver muito aí nas pistas. Mais uma vez, parabéns, que venham muitas e muitas histórias, muitos perrengues, que se tem perrengue que estão precisando de você, e aí que aparece mesmo. Mais uma vez, parabéns, obrigado. Obrigado pelo convite. Pô, gostoso aqui trocar experiência, contar histórias, expor alguns perrengues, mas a vida do assessor é isso. A gente está o tempo todo correndo atrás de fazer nossos clientes virarem notícia, às vezes correndo atrás de não fazer nossos clientes virarem notícia também, por vários motivos. Então, é um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante, né? Eu sou um cara que eu não sirvo para ficar em escritório das 8 às 6, então tá nesse mundo para mim, que é um negócio que eu sempre quis fazer a minha vida toda, é gratificante, é uma alegria e diminui até um pouco aquela carga da obrigação do trabalho, né? Então, Com certeza. ainda mais ajudando a pagar as contas, então É isso aí. tá tudo certo. Parabéns Obrigado. mais uma vez. Obrigado. Valeu, Sucesso aí com os pilotos, com as equipes, com as categorias. E a gente se vê na próxima terça, às 19 horas, ao vivo. Obrigado pela audiência. Acompanhe nossos cortes. Estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo. Valeu, galerinha. Até terça.